Olá, eu sou a Nayara Tibola, eu sou professora no PPG da Uniplac, sou formada em Pedagogia, Ciências Sociais e tenho meu mestrado e doutorado na área de Educação. E hoje eu quero te convidar a conhecer a minha biblioteca. Então, eu estou indo embora para outro país e as circunstâncias não vão me fazer voltar para o Brasil e para minha casa e eu preciso escolher alguns livros para levar junto. Então vem comigo nessa escolha difícil. A pior parte. Vamos lá então. Este aqui, uma mulher escritora brasileira aventureira, Tamara Link. Eu vou levar um de formação de professores, do Maurício Tardif, para não esquecer da pesquisa. Vou levar Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, para essa mudança de país, né, gente? É importante. Vou levar Rubem Alves, não posso deixar de levar Rubem Alves. Ai, gente, que difícil, vamos lá. Deixa eu olhar. Vou levar Ricardo Antunes, Sentidos do Trabalho. Vou levar um livro que tem meu coração, que é o livro do meu grupo de pesquisa do doutorado. Aí eu vou levar... Cadê? Paulo Freire, não dá pra deixar ele de lado. Extensão e Comunicação. E seriam esses aqui. As escolhas foram feitas, bem difícil escolher alguns livros para levar. E agora eu quero convidar vocês a escutarem um pouquinho o porquê que eu escolhi cada um desses livros para me acompanhar aí nessa viagem, nessa mudança de país. Então, o primeiro livro que eu vou apresentar é o livro do Paulo Freire, Extensão ou Comunicação. Eu conheci esse livro quando eu escrevi a minha dissertação de mestrado e ele traz uma reflexão muito importante sobre a forma como nós, enquanto professores, docentes, vamos trabalhar com os nossos estudantes, e ele traz um exemplo muito prático, especialmente no campo rural, que era o que eu pesquisei no mestrado. Então esse livro ele vai comigo para lembrar sobre a educação, sobre como trabalhar com os estudantes e especialmente lembrar do Paulo Freire, né, que para nós, nosso patrono da educação, e de como ele foi importante neste campo, né, e como ele também foi importante para a minha formação. O outro livro, então, que eu vou indicar e que eu levaria comigo é Os 25 anos de História no Campo de Educação e Trabalho, que é o livro do grupo de pesquisa a qual eu fiz parte no doutorado, e eu tenho um capítulo. E é um livro que reúne textos e memórias deste grupo que pesquisa as relações de educação e de trabalho no Brasil, em Santa Catarina e no mundo, e tem pessoas muito especiais que estão aqui nesse livro, então ao ler este livro novamente, lembraria dessas pessoas com muito carinho. O próximo livro, como vocês podem ver, eu adoro trabalho, né? É do professor Ricardo Antunes, Os Sentidos do Trabalho. Ele é um livro que me acompanha desde a época do doutorado e que é onde eu me apaixonei pela temática das relações de trabalho e onde eu pesquisei juventude, que é um campo que eu gosto bastante, e também hoje com a formação de professores. Nesse livro, o professor Ricardo Antunes vai falar sobre as questões de trabalho, sobre a precarização e o quanto que nós precisamos compreender isso para que a gente possa mudar, né, esse contexto na nossa sociedade. Então é um livro bem marcado, bem usado, e de fato falar dos sentidos do trabalho, né, aquilo que representa, e levaria ele com muito carinho, porque ele faz parte da minha história e faz parte daquilo que eu sou, e para me constituir como professora, pesquisadora, e quem sabe, como eu tenho que mudar de país, né, tenho que levar os livros, eu continuaria pesquisando essa temática. Saindo um pouco da área das temáticas de trabalho, eu indico muito o livro da Tamara Klink, Nós, o Atlântico Solitário. É uma jovem que faz uma travessia solitária pelo Oceano Atlântico em 2021 com 24 anos. Então, ela relata nesse livro
tudo que ela vivenciou e essa experiência de estar nessa imensidão do mar sozinha. E já que eu vou mudar de país, estarei em outro lugar sozinha, então me fez lembrar muito desse livro que eu recomendo a leitura e tá marcado porque ela traz alguns trechos, né, bem importantes sobre amizade, sobre solidão, solitude e sobre os encontros que ela fez ao longo desses 24 meses em que ela ficou em alto mar e precisou ir parando para arrumar o seu barco. Então, é um livro que eu super indico a leitura e tem outros dela também que são bem interessantes e bem bacanas. Vamos lá então para outro livro. Deixa eu achar. Não posso deixar de falar do Tardif, né? Saberes Docentes e Formação Profissional. Enquanto professora pedagoga, é um livro que me constitui na minha formação, é um livro que nos traz e nos situa, né, sobre a educação, sobre o nosso papel enquanto professores, né, o quanto que somos também transformadores e toda a responsabilidade que nós carregamos, né, ao trabalhar com crianças, jovens e adultos, né. Então, nesse livro, ele vai tratar das questões dos saberes, né, e especialmente dos saberes que são base para que a gente possa realizar o nosso trabalho. Então, ele propõe uma reflexão bem importante sobre a prática docente e também nos questiona e nos tensiona a pensar, né, o que me constitui enquanto professora. Eu estou quase terminando e vou deixar por último um livro e vou falar agora desse livro aqui que também é muito especial, do Rubem Alves, Educação dos Sentidos. Esse livro, toda vez que eu digo que eu me torno um pouco dura enquanto professora, que o coração fica um pouquinho de pedra, né, que às vezes o trabalho, né, docente nos faz, eu vou ler Rubem Alves, eu vou ler esse livro, porque ele traz duas analogias bem interessantes sobre a caixa de brinquedos e a caixa de ferramentas. Então, preciso lembrar que às vezes a gente precisa visitar a caixa de brinquedos e também a caixa de ferramentas, né? Então, como ele escreve no livro, nossos sentidos, né, são todos órgãos de fazer amor com o mundo e de ter prazer nele. E lembrar que, para além da minha profissão, que eu escolhi ser professora, eu tenho que ter prazer, né, e alegria em estar em sala de aula. Então, a educação de sentidos revigora todos aqueles sentidos que nós precisamos ter, né, para estar na educação. E por último, e não menos importante, esse livro aqui eu super indico, que é do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Eu usei ele também na minha tese, em pesquisas, mas esse livro, de fato, ele traz a história do Viktor, que é um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, e a forma como ele sobrevive é uma forma muito triste, mas, né, ele diz que ele é feliz pela sobrevivência, mas a forma como ele é encontrado é muito triste. E ele trabalha, né, com uma perspectiva dentro da psicologia. E esse livro, ele de fato, ele mexe com você e te faz a seguinte pergunta: qual que é o sentido da sua vida? Né? O que você busca na sua vida, né? E diante desse desafio de ter que mudar e levar um livro, eu acredito que esse livro é um livro muito importante. E até para fechar, né, essa parte, eu queria até ler um trechinho dele, bem breve. Acho que não foi por isso que ele ficou por último, porque quando ele vai falar sobre o sentido da vida, ele escreve assim: o sentido da vida difere de pessoa para pessoa, de um dia para o outro, de uma hora para outra. O que importa, por conseguinte, não é o sentido da vida de um modo geral, mas antes o sentido específico da vida de uma pessoa em dado momento. Cada qual tem sua própria vocação ou missão específica na vida. Cada um precisa executar uma tarefa concreta que esta exige realização, né? E cada um é tão singular como a sua oportunidade de viver a sua vida, né? Então, para cada pessoa, ele diz que nós temos um sentido e aquilo que nos constitui. E ele vai falar muito sobre a questão dessa constituição no amor, no trabalho, mas especialmente daquilo que nós fazemos com a nossa vida, né? Então, nesse desespero de ir embora, né, levar alguns livros, esses seriam os livros que eu levaria comigo para essa nova jornada da vida, e livros que com certeza me fazem lembrar de quem eu sou, de onde vim e para onde eu estou indo. Eu quero agradecer o convite para participar do projeto.
considerei muito bacana, porque é difícil você escolher alguns livros, depois você fica pensando, poderia ter escolhido esse, poderia ter escolhido Gabriel Garcia Marques. Eu sou uma pessoa que lê no Kindle, daí não tenho o livro físico, mas tem que levar só os livros físicos, né? Então, preciso levar esses aqui. E a minha relação com a leitura, ela é desde muito cedo. Eu fui introduzida na leitura pelos meus pais, né? Quando meu pai se efetivou, teve uma condição financeira melhor, ele assinava na época as revistas e vinha um livro junto. E eu fui introduzida a ler quem? Sidney Sheldon, Agatha Christie, entre outros. Então, com 8 ou 9 anos eu já lia esses autores, então eu gosto muito de livros que tratam de ficção, né, científica, por exemplo, Rafael Montes, né, que tem essas histórias, Sidney Sheldon, Agatha Christie, que eu já li vários, entre outros, né? E como a leitura ela faz parte do meu cotidiano, eu tento ler livros mais leves, né, para oxigenar um pouco, né, diante de tantas leituras mais, né, densas que precisam ser feitas, né. Mas a leitura, os livros são importantes, né, tem vários para terminar de ler aqui que vou lendo aos poucos, eu leio sempre mais de um livro. E acredito que os livros transformam as nossas vidas, né? Os livros transformaram a minha vida, né? E transformam diariamente. Eu estou onde estou por conta do estudo e por conta da leitura dos livros que me constituem enquanto pessoa, né? Pessoa Nayara professora. Então, desde muito cedo eu tenho esse contato e incentivo ao máximo as pessoas a lerem, empresto livros, né? Anoto ali para depois devolverem. E fico feliz quando eu recebo o retorno dos livros que eu indiquei e que as pessoas lerem. Então, espero que algum desses livros possa fazer sentido para você, que você possa ler. E agradeço imensamente o convite para estar nesse projeto. E se pudesse, eu indicaria muito mais livros, mas a minha escolha neste momento são essas e não foi por acaso de ser essas escolhas. Obrigada!